Ressoa meus elétrons, tudo positron. No vídeo de hoje a gente vai continuar falando dos efeitos da radiação na matéria. E a gente vai conversar sobre algumas definições extremamente importantes nesse assunto. Vamos lá? Então olha só, primeira definição, tempo de latência. Tempo de latência é o tempo que decorre entre o momento da irradiação e o aparecimento de um dano biológico visível. Então, galera, se o tempo de latência for curto, o dano biológico que a gente consegue enxergar aparece rapidamente, em algumas horas ou alguns dias. Já se o tempo de latência for longo, o dano biológico ele demora alguns meses ou alguns anos para aparecer. Reversibilidade é a possibilidade de uma célula se regenerar de um determinado dano. Existem células que têm uma capacidade de regeneração e existem células que não têm essa capacidade ou têm uma capacidade muito limitada. Por exemplo, se você por acaso vai para o sol e você fica com a pele vermelha, aquilo ali é um dano. A sua pele, ela pode ter dois fenômenos, tá? Pode ocorrer duas coisas. Primeiro, a sua pele descasca e você está perdendo material, ou seja, se está descascando, você tá eliminando células mortas, beleza? Então, a sua pele está regenerando. Então, você está eliminando o defeito, o dano, e a sua pele regenera. Existem outros casos que você não tem como recuperar, regenerar de um dano. Por exemplo, se você tem um dano no material genético, você quebra uma molécula. Então, se você quebra essa molécula, essa quebra desse material genético, ele não é reversível. Beleza? Então, reversibilidade é a possibilidade ou capacidade de uma célula de regenerar de um dano. Transmissibilidade, o que é isso? É a capacidade de transmitir uma alteração para outras células. Como assim, Eric? Vamos dizer que você tem um dano numa determinada célula. Se por acaso esse dano ele for transmitido para outras células, a gente fala que esse dano foi transmissível, ou seja, ocorreu transmissibilidade. Só que a maior parte dos danos não são transmitidos. Ou seja, a maior parte das células não são transmitidas para outras pessoas, ou para outros locais, ou para outras células. Exceto danos causados em ovários e testículos. Esses danos que você tem nos testículos ou nos ovários podem sim modificar a produção dos seus gametas. Então, por exemplo, se um ovário ele é danificado, se os seus óvulos são danificados, vai ter um problema genético e se por acaso esse óvulo for fecundado, a pessoa que nascer vai ter algum problema genético. Mesma coisa nos testículos. Os testículos eles produzem o quê? Espermatozoides. Se esse testículo for danificado, ele vai transmitir algum tipo de modificação para os espermatozoides que ele vai produzir. Ou, se os espermatozoides forem danificados e esse espermatozoide danificado conseguir fecundar um óvulo, o ser que vai ser gerado vai ter algum tipo de problema, vai ter algum tipo de dano, ou seja, ele não vai ser uma pessoa normal. Limiar de dose. O que é limiar de dose? É o valor mínimo da dose que uma pessoa precisa tomar para ter algum efeito biológico. Ou seja, existe um valor mínimo de dose para que essa dose, para que essa radiação cause efeito biológico. Então, o limiar de dose é o valor mínimo para que essa radiação cause algum efeito biológico. Radiosensibilidade.
é a sensibilidade de células vivas, tecidos, órgãos ou organismos à ação da radiação. Quando a gente fala de sensibilidade, a gente está falando de quão sensível, de quão afetado uma célula pode ser com relação à radiação. Existem células que são mais afetadas, mais sensíveis, e existem células que são mais resistentes. Com isso, você pode classificar as células, a radiosensibilidade, em 5 classes diferentes: muito alta, alta, média, baixa ou muito baixa. Eric, mas o que vai diferenciar um tecido ter uma alta radiosensibilidade ou uma baixa radiosensibilidade? Existe um padrão que é o seguinte: quanto maior a radiosensibilidade, menor a especialização dessa célula. Ou seja, essa célula é menos especializada. Por ela ser menos especializada, ela é mais sensível. Então, o seu organismo olha para esse tecido e fala: eu não preciso muito de você, eu consigo regenerar esse tecido. Então, quando a gente tem uma alta radiosensibilidade, a gente tem uma baixa especialização. Ou seja, o teu corpo consegue facilmente regenerar. Por exemplo, a pele. Pele possui muita alta radiosensibilidade. Então, se você for para o sol, você facilmente vai queimar a sua pele. Sua pele vai descascar e vai cair. O seu organismo vai repor essa pele. Então, você tem um poder de regeneração daquele tecido. Já outros tecidos que são extremamente importantes para a gente têm uma baixa radiosensibilidade, ou seja, ele é mais resistente, porque ele é extremamente específico. Então, se por acaso ele tiver um dano, vai te trazer sérios problemas. Por exemplo, tecido nervoso. Quando a gente vai para neurônio, neurônio é uma célula extremamente especializada. Então, qualquer dano em um neurônio vai trazer uma consequência grande. Então, pode trazer modificações no seu aprendizado motor, na fala e por aí vai. Então, como ela é uma célula importante, ela tem uma resistência maior. Se ela tem uma resistência maior, ela é menos radiosensível. Então, quanto maior a radiosensibilidade, menor a especialização da célula, maior o poder de regeneração daquele tecido. Beleza? E existem alguns fatores que afetam a radiosensibilidade. Primeiro fator: idade. Pessoal, vamos olhar para esse gráfico. Olha aqui. Quando eu tenho esse gráfico, eu tenho o quê? Eu tenho uma alta radiosensibilidade nos primeiros anos de vida. Ou seja, em feto, na barriga ainda, ou em bebês. Quando a gente vai ficando mais velho, a radiosensibilidade ela tende a diminuir. E quando a gente fica idoso, a radiosensibilidade aumenta de novo. Então, quem são as pessoas mais vulneráveis à radiação? Fetos, crianças e idosos. Beleza? Além da idade, a gente também tem a questão de gênero. Quando a gente trabalha com espécies e você tem o sexo feminino, você tem seres mais radioresistentes. Então as fêmeas, elas possuem uma tolerância de 5 a 10% maior à radiação que machos. Isso são dados experimentais. Ou seja, homens são mais radiossensíveis que mulheres. Beleza? E de novo, como eu já falei, humanos em idade avançada tornam-se mais radiossensíveis.
Pessoal, então no vídeo de hoje a gente conversou sobre algumas definições importantes quando trabalhamos com radiologia. Então esses efeitos da radiação na matéria precisam ser entendidos e esse entendimento passa por algumas definições que são aqueles que a gente viu, de tempo de latência, radiosensibilidade, beleza? Muito obrigado, até a próxima, beijos no elétron!